Olá, tudo bem? Continuando aí nosso Diário do Aluno de Direito. Na sexta-feira, dia 8/5 de 2020, eu tive aula de Direito Constitucional 1. E nesta aula nós aprendemos sobre o Poder Legislativo. Então olha só algumas anotações importantes que eu fiz sobre o Poder Legislativo. Primeiro é a questão que aonde é tratado sobre o Poder Legislativo em nossa Constituição. Então está sendo tratado em nossa Constituição Federal de 1988, o que fala sobre o Poder Legislativo dos artigos 44 ao 69. É importante que leiamos todos esses artigos, tudo bem? Aqui eu vou comentar de alguns. Função primordial do Estado. Então, o Poder Legislativo tem uma função primordial do Estado, que é onde o Estado vai se manifestar através das leis, das normas. Dentro do Poder Legislativo, nós teremos a função atípica e função típica. O que seria a função típica do Poder Legislativo? Legislar, mas não só isso, ele também tem uma outra função típica, que nos chama bastante atenção e que não podemos esquecer, que é fiscalizar o orçamento dos outros poderes, fiscalizar as contas dos outros poderes, executivo e judiciário. E quais são as funções atípicas do Poder Legislativo? Processar e julgar. Então, aí várias outras coisas. Então, nós temos função típica, o que é a origem, o porquê que ele nasceu. Legislar e fiscalizar as contas. E temos as funções atípicas, que seriam funções de outros poderes, porém, dentro do Poder Legislativo, dentro dos requisitos, também pode processar e julgar, tá bom? Então, nós começamos a ver uma estrutura bicameral. Então, quando nós falamos bicameral, já estamos no bi, que significa duas casas. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ambas juntas se transforma no Congresso Nacional e que tem um sistema bicameral. E por que sistema bicameral? Pois elas têm o seu sistema de eleição diferente. Então, dentro da Câmara dos Deputados, que nós vamos ter 513 deputados, nós vamos eleger eles pelo sistema proporcional de votos. Já no Senado Federal, onde nós vamos ter 81 senadores, nós vamos eleger eles pelo sistema majoritário de votos, tudo bem? Então, é importante destacar que em cada estado nós vamos ter os deputados e os senadores. Os senadores vão ser sempre 3 por cada estado. Então, por isso, vai dar 81 senadores, tá bom? Já os deputados, que dá dando 513, nós temos aí uma média pela população do seu estado. E é tirado pelo IBGE. Então, nós vamos ver a população do seu estado e determinar qual a quantidade de deputados que vai ser. Que vai de 8 até 70 deputados, tudo bem? Mínimo de 8 deputados, máximo de 70 deputados para cada estado. O período legislativo ordinário vai sempre se dar em 2 períodos, sendo o primeiro que começa no dia 2/2 do determinado ano e termina em 17/7. E depois o segundo período, que vai do dia 1/8 ao dia 22/12. Nesse período vão acontecer as sessões legislativas, tudo bem? A remuneração de um deputado ou de um senador é de R$ 33.763, tá bom? Esse está previsto na Constituição e também por leis complementares. Para ser deputado, tem vários requisitos aí, mas um deles, que eu vou destacar aqui, é que precisa ser maior de 21 anos, tá bom? Então, para ser deputado federal, precisa ser maior que 21 anos. Compete privativamente aos deputados, à Câmara dos Deputados, tratado no artigo 51. Olha só, artigo 51 vai tratar o que compete privativamente à Câmara dos Deputados. Então, somente eles, podem, por exemplo, autorizar por 2/3 dos seus membros um processo contra o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros dos estados, tá bom? Eles podem autorizar processos contra essas autoridades. Aqui no Congresso,
dentro do Congresso Nacional, quando nós vemos as fotos, as imagens do local, nós vemos lá aquelas duas bolas, né, que chamamos de xícaras, né, que parecem duas xícaras, uma para baixo, outra para cima. A xícara maior e com a boca para cima significa que ali representa a Câmara dos Deputados, que a amplitude é maior, tudo bem? Então, quando nós vemos lá as duas xícaras, que são aquelas duas bolas, aqui é virada para cima, ali está a Câmara dos Deputados, tá bom? Já o Senado Federal, que significa a xícara para baixo, menor, ela também é menor por sua natureza, ela é menor porque ela representa os estados. Então, os deputados representam o povo e os senadores representam os estados membros, tá? Cada estado tem 3 senadores com mandato de 8 anos. Olha só, os deputados federais têm mandato de 4 anos e os senadores têm mandato de 8 anos. Cada senador vai ter 2 suplentes, então nos chama bastante atenção, pois você vai eleger um senador para ficar lá durante 8 anos. E se algo acontecer com ele, ele vai subir os suplentes dele, ele tem 2 suplentes. Então é muito importante que saibamos quais são os suplentes do senador que queremos votar. Pois se alguma coisa acontecer com ele, quem assume é o suplente, tá? São 8 anos, muita água rola por aí, muitas coisas acontecem. Tem vários requisitos aí para você também se candidatar a senador, vários. Mas o que eu vou destacar aqui, como nos deputados, os deputados maior que 21 anos, os senadores maior que 35 anos e apenas para título de curiosidade, os vereadores acima de 18 anos, tá bom? Sempre precisa estar também filiado a um partido. Olha só, artigo 52, o que compete ao Senado Federal? Também processar, julgar presidente da República, vice-presidente da República, ministro dos estados, aqui por crime de responsabilidade, tudo bem? Então compete ao Senado julgar essas autoridades por crime de responsabilidade. Competências do Congresso com a presidência. Então nós temos aí competência do artigo 48 que trata de competência do Congresso, mas que precisa da sanção do presidente. Então não tem como acontecer essas coisas sem que o presidente possa sancionar. Exemplo, assuntos sobre sistema tributário, sempre na questão exemplificativa, tá? Numa que nós chamamos de listagem exemplificativa. Quando trazer esse nome, já saibamos que essas competências vai ser do Congresso e também com a sanção do presidente, tá bom? O artigo 49 trata de assuntos exclusivos do Congresso, que são as listagens taxativas, tá? Exemplo, autorizar o governo a declarar guerra, autorizar o governo a celebrar uma paz, tudo isso é de competência exclusiva do Congresso. Não é o presidente que trata se ele vai declarar guerra, se ele vai celebrar uma paz, tudo bem? É o Congresso, exclusivamente. Existem sessões que vão acontecer durante esse período legislativo. São elas a ordinária, a extraordinária, a preparatória e a conjunta. Extraordinária e ordinária sempre vai precisar aí da maioria absoluta, tudo bem? Então, dentro das sessões ordinárias, que vai se tratar de várias questões legais, projeto de lei, etc. A extraordinária pode ser requisitada pelo presidente da República, pelo presidente do Senado, pelo presidente da própria Câmara dos Deputados. Ele pode pedir uma sessão extraordinária e também pela maioria dos membros das duas casas, seja do Senado, seja da Câmara, tá bom? Pode se reunir vários deputados, vários senadores e também solicitar aí uma sessão extraordinária. Lembrando, quando houver sessão extraordinária, vai ser tratado na sessão extraordinária apenas o que foi solicitado. Existe a sessão preparatória. Ela acontece sempre no início dos trabalhos, para dar posse, por exemplo, aos parlamentares. Então, ela é na sessão do início do ano, tá? Existe a sessão conjunta. Quem é conjunta? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Conjunta, sessão do Congresso. Ele vai servir para elaborar regimento comum entre as duas casas, criação de serviços comuns entre as duas casas e que vai ser conhecido como regimento interno do Congresso Nacional. Foi a aula que eu pude absorver, compartilho com vocês aí dessa uma aula e assim eu vou compartilhando muito mais. Obrigado e até mais!